Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar História, atividades 1, 2 e 3, das páginas 31 e 32 da apostila 3. Geografia, atividade 1, na página 34. Então, em História, atividade 1, vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado. O que foi o primeiro reinado? O primeiro reinado foi o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, após a independência, entre 1822 e 1831. E aí tem as questões para vocês responderem. Qual o período do primeiro reinado? Então já tem logo aqui no começo do texto. Quem não aceitou a independência? Aqui no segundo parágrafo diz que os portugueses que viviam nas províncias da Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Cisplatina, atual Uruguai, não aceitavam a independência do Brasil. O que fez Dom Pedro I para expulsar os portugueses das províncias revoltosas? Ainda neste segundo parágrafo, diz o que Dom Pedro I fez para expulsar aí esses portugueses que eram contra aí o seu governo. D. O que é Constituição? Aqui no texto também diz o que é Constituição, né? No terceiro parágrafo tem esta resposta. Constituição é a lei fundamental de um país. A Constituição, ela estabelece todos os direitos e os deveres de todo cidadão. Em que data Dom Pedro I abdicou? Ou seja, em que data ele renunciou ao trono, abdicou, renunciou? Para quem ele deixou o trono? Então também diz, lá no final do texto, vocês têm aí essa resposta. Dom Pedro ele não aguentou as pressões, né, as revoltas, e aí ele acabou renunciando ao governo aí do país. Atividade 2, período regencial. O que foi esse período regencial? Então, assim, quando Dom Pedro I abdicou o trono, quem deveria assumir o governo do Brasil seria o seu filho, Pedro de Alcântara, mas ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, o país ficou sendo governado por regentes, até que o filho de Dom Pedro I completasse a idade para governar o país. Então, tem aí as questões. Por que Dom Pedro de Alcântara não podia governar o Brasil? Por quem o país ficou sendo governado nesse período? Tá? Então, o texto aqui diz que nesse período o Brasil foi governado por regentes. No período das regências ocorreram várias revoltas em diferentes lugares do país. Relacione a primeira coluna com a segunda. Então, aqui na primeira coluna tem aí os nomes dessas revoltas que ocorreram aí nesse período. E na segunda coluna tem os locais, né, os estados onde ocorreram, né, essas revoltas, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Pará. Então, por exemplo, a cabanagem, ela ocorreu em que lugar? Tá? No Rio Grande do Sul, na Bahia, no Maranhão ou no Pará? A cabanagem ela está aqui com o número 1. Então, vocês vão colocar o número 1 no lugar correspondente onde ocorreu esta revolta e assim por diante. Aqui no texto está bem explícita esta questão, pessoal. A D. Cite as causas dessas revoltas. Então, aqui no texto também diz o porquê que aconteceram estas revoltas, né? Os impostos elevados, as dificuldades de comercializar os produtos, né? Então, tá tudo aqui no texto, tá? Só vocês lerem com atenção para responder aí as questões. Atividade 3 de História. Vamos falar sobre o segundo reinado. Então, o segundo reinado já é o período em que o Pedro de Alcântara ele já atingiu a idade para ser coroado como imperador aí do Brasil e ele recebe o título de Dom Pedro II. Então, o segundo reinado é o período
em que o filho de Dom Pedro I assume aí o governo aí do país. Questões. Quanto tempo durou o segundo reinado? Então, tá tudo aí no texto, né? O segundo reinado durou quase 50 anos. O que Dom Pedro II conseguiu fazer com as revoltas regenciais nesse período? Então, diz aí no texto que ele conseguiu pacificar essas revoltas, né? Outras revoltas que ocorreram também neste período. Qual foi o conflito mais longo que Dom Pedro II enfrentou neste período? Então, aí no texto vocês vão ler, vão descobrir que a Guerra do Paraguai foi o conflito mais longo que Dom Pedro II enfrentou. Qual produto sustentava a economia brasileira nesse período? As primeiras plantações de café datam do período colonial, ou seja, antes aqui da independência. Foi na monarquia, porém, que essa cultura alcançou grande expansão. Monarquia é esse regime em que o país é governado por rei, né? O trono vai passando de pai para filho, tá, pessoal? Pesquise sobre a expansão do café nessa época e registre as informações mais importantes no seu caderno. Então, que é uma pesquisa que vocês terão que realizar e registrar aí no caderno de vocês. Agora vamos de geografia. Atividade 1, o Brasil e a América do Sul. Então tem um pequeno texto aí para vocês realizarem a leitura. O Brasil, ele localiza-se no continente americano, na América do Sul. E o Brasil, ele é o maior país sul-americano em área e também em população. Então, temos aqui as questões. Vocês vão completar essas duas frases conforme o que está no texto. A B, vocês vão pesquisar o nome de 2 países da América Central e de 2 países da América do Norte. A C, vocês vão escrever os nomes dos países que fazem limite com o Brasil. D, pinte os países que fazem limite com o Brasil, segundo a indicação da legenda. Então, temos aqui o mapa. Aqui, vocês já podem responder a questão C, porque já tem os países aqui que fazem limite aí com o Brasil. E tem a legenda para vocês pintarem aí os países, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na legenda aqui embaixo, no retângulo, norte, vocês vão pintar de amarelo. Qual é o país que fica ao norte aí, que faz limite com o Brasil? Se vocês voltarem lá no texto, tem aí a resposta. Os países que ficam ao norte, que ficam ao sul, que ficam ao oeste, ao noroeste e ao sudoeste. Então, tem lá no texto. E aí, vocês vão pintar aqui no mapa conforme a indicação aqui da legenda. Ok, pessoal? Então, leiam os textos com atenção para responder as questões e tenham uma boa aula.